Olá, meu querido, estamos começando o nosso vídeo 004/7 a respeito de quem é a mulher vestida do sol, né? E é uma série de 7 vídeos, né? Nós estamos no quarto. Vou fazer uma pequena recapitulação dos primeiros para você entender aonde nós queremos chegar e mostrar aquilo que o Senhor tem nos dado decorrer dos últimos anos. Romanos 8:2 é o verso que nós vamos iniciar esse vídeo número 4, e ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Enquanto você abre aí Romanos 8:2, se você quiser acompanhar pela Bíblia, vamos conversar sobre o vídeo número 1. Quem é a mulher vestida do sol? Ela está lá em Apocalipse 12:1. Viu uma mulher vestida do sol, tendo a lua a seus pés, 12 estrelas a seu diadema. Isso aí a Bíblia chamou o Senhor Jesus, que mandou essa carta pelo anjo ao apóstolo João, a Bíblia chamou de um grande sinal, né? Nós vimos lá no vídeo número 1, você pode assistir o inteiro para entender melhor, que os outros grandes sinais, ou os outros sinais que estão no próprio livro de Apocalipse, Apocalipse 12:3 e Apocalipse 15, 15. Os outros sinais, 15:1. Os outros sinais são seres, né? Satanás é um ser, os anjos daquelas 7 taças são seres, e então a mulher vestida do sol, ela é um ser também, né? E nós temos interpretado como igreja há muito tempo, os mestres, pessoas que estudam profundamente a Bíblia, essa mulher como a igreja, né? Porque tem os 12 apóstolos, né? E tem uma série de fundamentos bem sólidos. É uma figura. Ou os santos do Velho Testamento, né? Então as duas interpretações encaixam, não estamos questionando isso aí, só que ela é também um grande sinal. Ela é também um ser que está por trás disso, né? Então, nós vamos começar o nosso entendimento por aí, desse ser, né? Os gatinhos estão invadindo aqui. Este ser que está por trás dessa mulher vestida do sol. Então, no vídeo 2, nós vimos que, nesse verso aqui que eu li, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Também tem um ser por trás da lei, né? Veja que o Espírito de vida é o Espírito Santo. Leia lá, assista lá o vídeo número 2, você vai ver que a lei do Espírito de vida que está sendo falada aqui nada mais é do que a ação do Espírito Santo que ocorre naquele que nasceu de novo e que é percebido naqueles que andam em Espírito. Passando caminhão de combustível, chegando gasolina ou álcool na cidade. Então, meus queridos, se a lei do Espírito de vida é um ser, a lei do pecado e da morte também tem um ser, um agente por trás. No terceiro vídeo, nós vimos que Satanás, ele rouba o que é de Deus e apresenta como seu. Ele conhecia bem as coisas de Deus antes de cair, e com isso, quando ele cai, ele começa a usar as coisas como se fosse dele, né? Usar conhecimentos e eliminar a parte de Deus, né? Aí coloca outras explicações, né? Mitos, né? Reencarnação, uma série de coisas, né? Para completar o vazio que se forma quando você tira Deus, né? Tem alguém, o Carlos de Cristo, nosso amigo lá, apóstolo lá em São Paulo, o Espírito traz uma resposta muito interessante sobre quem é Deus, né? Deus, o Espírito Santo responde para ele quando ele pergunta quem é Deus. Ele falou: Deus é a explicação correta de todas as coisas. Vou até anotar aqui nas anotações. De todas as coisas. Então, quando você tira Deus, você vai ter outras explicações, e vai ter que acrescentar elementos às explicações para que a conta feche. Então, é isso que o Satanás faz. Pega as coisas que são de Deus, as leis imutáveis, né,
aquilo que ele criou e que sustenta tudo com a palavra do seu poder, ele pega essas coisas e fala que são dele, que é ele que faz, que é ele que comanda, ele que está por trás das coisas, né? Um poder muito grande que Satanás não tem. No vídeo 4 que nós estamos, nós vamos ver como é que esse ser age, né? Como é que esse ser age, né? Então, esse ser, né, a lei do pecado e da morte, esse ser que está por trás da lei do pecado e da morte, para nós entendermos como é a ação dele, nós vamos imaginar a lei do país. Imagina o país. Existe a lei, né? A lei, basicamente, é para manter a ordem, o progresso, para as coisas acontecerem na soberania da nação, né? Manter essa hegemonia, mas também forma cidadãos decentes, forma pessoas que querem seguir as coisas certas. É que nem uma escola, né? Uma escola também forma alunos, né? Com uma ideologia correta ou com uma ideologia toda torta aí, de conceitos humanos errados, forma pessoas assim. Então, a lei tem os agentes. Se eu não cumprir a lei aqui municipal, a lei do trânsito, o guarda vem. Se eu não cumprir a lei numa outra esfera, vem a lei estadual, vem lá os agentes, né, do fisco, né, vem na lei federal a mesma coisa, faz uma contravenção, passa uma nota falsa de dinheiro, lei federal. Então, os agentes federais vêm e fazem com que a pessoa seja punida ou sancionada. Para quê? Para que eles sejam bons cidadãos. Então, entendendo isso aí vai ficar muito fácil agora, né? A lei que Deus deu, Ele não deu a lei para o homem cumprir exatamente, mas deu a lei para o homem perceber o quanto errado ele estava, o quão fora das coisas de Deus ele estava. Só que enquanto a lei estava sendo passada, né, antes de Jesus vir, não tinha como as pessoas cumprir, ninguém cumpriu, só o Senhor Jesus. E ao cumprir a lei e morrer, né, por cumprir a lei e ressuscitar, que é a parte importante, ele ganha o direito de passar agora uma situação pela graça, né, sem cobrança para as pessoas que creem no que ele fez. Quando a pessoa crê e entra na graça de Deus, agora ele tem, isso é o Atmani, Romanos 6, 4, 14, para você acompanhar aí o texto. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando nós entramos na graça, agora nós temos o cumprimento da lei em Jesus, porque nós fazemos parte dele, e temos como se errarmos, porque nós também temos que cumprir a lei igual aos do Velho Testamento. Se nós deixarmos de cumprir, nós temos como pedir perdão e temos como cumprir pela lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo em nós. Então, para você entender, né, Deus mantém a sua vontade no universo e tem os agentes para que isso aconteça, né? Apocalipse 4, 11, olha lá o que diz: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Então, Deus criou todas as coisas pela vontade dele, né? E pela vontade dele elas se mantêm assim. O que as pessoas não pararam para perguntar é como é que ele age, né? Como é que ele faz isso acontecer. Então ele tem anjos, né? Ele tem seres por trás das coisas que fazem com que a sua vontade se cumpra. Quando a pessoa não cumpre a vontade, esses seres empurram a pessoa de volta para Deus, né? Eu já exemplifiquei com o gato do vizinho aqui, que nós temos vários gatos aqui, né? E o vizinho também tem um siamês mais velho, né? E os meus gatos saem para passear e quando eles estão demorando, o gato do vizinho empurra eles para dentro, porque arruma uma briga com eles, eles correm para dentro. Então, o Satanás, ele está sendo deixado aí, né? Ele já está condenado e na mente de Deus já está no lago do fogo, mas nós estamos antes desse tempo acontecer, né? Vai acontecer, na mente de Deus já aconteceu, porque Deus está fora do tempo, Deus está na eternidade, não tem tempo nem espaço, mas para nós está acontecendo. Então,
Quando a pessoa sai das coisas de Deus, o Satanás na bruta empurra a pessoa de volta. Mas existem seres da parte de Deus, né? E vou exemplificar em um ser, né? A lei do pecado e da morte tem um ser por trás que faz as pessoas serem o quê? Serem os santos do Velho Testamento ou serem os que guardam o testemunho de Jesus no Novo Testamento. Veja aqui o Apocalipse 12, que é o fim aqui da mulher vestida do sol, né? Começa no 1 lá, veja o 17. Então o dragão irou-se contra a mulher. Qual a mulher que é? A mulher vestida do sol, tendo a lua a seus pés, 12 estrelas seu diadema. Foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. A mulher é esse ser que ajuda as pessoas a serem santos. Como a lei do país, a lei de uma escola, ajuda os estudantes a serem bons estudantes. Então, a lei tem um ser, que tem outros seres que ele comanda, né? Esse ser, esse principal comanda outros seres que empurra as pessoas para Deus, que faz as pessoas, fez um negócio errado, a lei vai pegar. Não pega imediatamente, por isso o coração dos homens é tão propenso ao mal, está lá em Eclesiastes, né? Mas sempre que a pessoa erra, né, Gálatas 6:7 fala, tudo tem uma consequência. Você não faz as coisas impunemente, você faz as coisas, né, e tem um filhote, tem uma consequência, né? Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Você vai ter, e eu também, todos nós, que colher o fruto daquilo que nós fizemos. Mas nós temos que encaixar a graça nisso daí. A graça significa que um ser chamado Jesus Cristo, que era o próprio Deus, que veio como homem, que morreu por cumprir a lei corretamente, a própria lei, a religião judaica o matou, e Deus julgou e o ressuscitou. Ele ganhou o quê? A graça, o direito de nos colocar certos perante Deus. Não é certo para fazer coisa errada, não é certo para ficar errando a vida inteira, é certo para você poder acertar. Se você está no corpo de Cristo e tem intenção de fazer coisa errada, você não vai experimentar a graça de Deus plenamente na sua vida. E é através da graça que vem as coisas boas, que vem os recursos financeiros, a saúde, as proteções e tudo mais. Porque é como se Deus estivesse protegendo o próprio Senhor Jesus, que fez tudo certo, e agora você faz parte dele. Para que esse mecanismo aconteça, existem seres, existem agentes. O diabo, lá o Satanás, quando era ainda o anjo, Lucifer, ele sabia como é que isso funcionava muito bem. Ele estava lá qualificado, passando informações, mas de repente ele traiu a confiança de Deus, né? Ele pegou a sabedoria dele, né, e corrompeu essa sabedoria. E quando ele fez isso, ele pode ler em Ezequiel 28, você vai ver que Satanás tem uma sabedoria corrompida. Ele tem a sabedoria de Deus, mas usada impropriamente. Quando ele corrompeu, ele passou a ser um agente, né, contra as coisas de Deus, para tentar distorcer o que Deus fala. Mas o que ele tem que fazer? Ele consegue criar alguma coisa? Ele consegue criar um universo? Ele consegue manter os planetas funcionando? Não. Ele só pega o que Deus faz e distorce, falando que é ele que fez. Tira Deus e coloca seres, né? Divindades com nome de planetas, divindades como mitos, como semideuses, como ídolos, e tira Deus da jogada e tenta ficar no lugar de Deus, como se fosse o principal desses semideuses com letra minúscula, né? Ok, então espero que você tenha compreendido, né? E que Deus te abra um entendimento, te dê graça para entender. Aí nós vamos gravar depois, semana que vem, se Deus o permitir, o vídeo número 5, tá bom? Deus abençoe e até a próxima semana, normalmente às quartas-feiras, em nome de Jesus.